Vamos começar. Já vai entrando aí 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23. Nós vamos entrar na segunda sessão. Já fizemos a primeira sessão e agora nós vamos entrar na segunda sessão. E a segunda sessão vai do versículo 23 até o versículo 33. Quer dizer, são 10 versículos que nós vamos estudar diretamente. Amém? Tá? Então, deixa eu colocar aqui meu óculos. Tá? Deixa eu recapitular, amém, algo aqui para vocês e já entrar no ensino da palavra de Deus. Lembrando vocês que 1 Coríntios capítulo 10 vai do versículo 1 até o versículo 33. E esse capítulo tem como tema o seguinte: o uso sábio da liberdade cristã. Amém? E ele é dividido em duas sessões. Nós já estudamos a primeira sessão, e a primeira sessão fala sobre a experiência deve ser balanceada com a precaução. Amém? Vou repetir. A primeira sessão tem esse tema. A experiência deve ser balanceada com a precaução, que vai do versículo 1 até o versículo 22. Hoje nós vamos entrar na segunda sessão. A segunda sessão vai do versículo 23 até o 33. Amém? E tem esse tema: a liberdade deve ser balanceada com a responsabilidade. Vou repetir. O tema da segunda sessão é esse: a liberdade deve ser balanceada com a responsabilidade. Amém? Se tem duas coisas importantes que o cristão precisa colocar no coração, é que ele precisa ser uma pessoa comprometida com Deus. Amém? Então, e ser comprometida com Deus, tá? Exige três coisas que eu acredito que sejam mais importantes e que provam uma pessoa comprometida com Deus. Amém? Em primeiro lugar, amém, a comunhão dele com Deus, a oração e a leitura da palavra de Deus. Amém? Essas duas coisas você não pode perder de maneira nenhuma. O hábito de orar e o hábito de ler a Bíblia. É a tua comunhão com Deus. E a segunda é a prova do teu amor ao próximo. É a tua comunhão com os irmãos. Amém? É o fato de você ir cultuar a Deus na igreja. Amém? Tá? Com a oração e a leitura da palavra de Deus, você mostra o teu compromisso com o invisível, que é Deus. Amém? E com a tua frequência dos cultos, com o teu envolvimento com a igreja, mostra o teu compromisso com o visível. Amém? Que é a comunhão com os irmãos. Se você não ama aquele que você vê, como é que você vai amar o que você não vê? Então, Deus dá muita importância para o teu compromisso com a igreja. Amém? Com a igreja. Então, essas três coisas você não pode perder. Amém? Você tem que estar comprometido com a palavra. Colocar em prática a palavra, viver a palavra, andar na palavra. Amém? Orar, buscar a presença de Deus, orar, clamar, invocar o nome do Senhor amém, você está comprometido com a igreja, que é o corpo de Cristo, que são as pessoas que professam a mesma fé que a sua. Amém? Quando você faz isso, você mostra o teu comprometimento com Deus. Amém? Então, é muito importante você ser uma pessoa comprometida. E a segunda coisa que eu destaco é uma vida de responsabilidade. Amém? Você é responsável pela tua vida espiritual. Você tem que ter o controle, o domínio
da tua vida espiritual. Né? Você não pode jogar a responsabilidade nem em Deus, nem na igreja e nem no pastor. Amém? Você tem que ter a tua própria responsabilidade. O cristão precisa ter a sua própria responsabilidade. Ele precisa ser responsável pelo seu comportamento, amém, com Deus. Ser responsável no seu comportamento com a igreja. E ser responsável no seu comportamento com o mundo. Amém? Né? Que é aquilo que realmente importa. Deus, a igreja e o mundo. O mundo que eu digo é as pessoas, não o sistema, né? As pessoas, tá? Então, são 3 grupos, né? 3 pessoas, né? Amém? A pessoa de Deus, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pessoa que é crente, cristão, que é a igreja, e a pessoa que é gentil, amém? Que é que as pessoas que não são crentes, tá? E que vivem no mundo e que fazem parte do teu contexto de vida. Você tem que ter responsabilidade com elas também, tá certo? Tá? E outra coisa, né? Responsabilidade consigo mesmo, com a sua vida espiritual, tá certo? Vamos lá. Comentário teológico. Como balancear a liberdade cristã com a responsabilidade cristã? Como balancear a liberdade cristã com a responsabilidade cristã? Paulo responde, 1 Coríntios 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas promovem crescimento espiritual. Nem todas promovem edificação, né? Nem todas edificam. Paulo está dizendo para termos cuidado com a nossa liberdade, para que ela não venha a ser motivo de tropeço na vida dos nossos irmãos. Você pode ter liberdade, mas se a sua liberdade for tropeço na vida do seu irmão, amém? Então isso vira pecado. Vou repetir. Você pode ter liberdade, é um direito seu, amém? Como cristão, Jesus te libertou para que você seja de fato livre, tá? Mas se sua liberdade for tropeço na vida do seu irmão, isso é pecado. Em outras palavras, se aquilo que você for fazer, promover, amém, escândalo, promover que faça o teu irmão se abater espiritualmente por causa da sua fraqueza e da sua fragilidade espiritual, isso pode se tornar algo reprovável no teu comportamento. Amém? Por quê? Porque aquilo que você está fazendo convém, mas não é lícito. Convém, mas não produz crescimento espiritual na vida de ninguém. Tá? E tem muitas pessoas que acabam se escandalizando com o teu comportamento. Então você precisa ter responsabilidade, amém? E entender esse fato. Paulo já havia advertido, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, Paulo já havia advertido. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Amém? Quem são os fracos? São aqueles que não têm o mesmo entendimento do que os fortes. Os fracos têm pouco entendimento. Geralmente eles têm pouco conhecimento. Eles têm pouco esclarecimento. Amém? Então, porque eles têm pouco esclarecimento, pouco conhecimento, amém? Eles acabam se tornando fracos. Eles não suportam certas coisas, certos comportamentos, se escandalizam facilmente. E a Bíblia diz que vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Então, se você usa um comportamento que para você não tem nada a ver, amém? Mas você está fazendo isso diante de algum irmão fraco na fé, você está errando,
amém? Porque você está fazendo esse irmão tropeçar, se escandalizar com o que você está fazendo. Você é forte, para você isso, amém? Não tem nada demais. Mas para aquele irmão, aquele irmão ele não suporta. Então, o amor tem que prevalecer, amém? O amor tem que fazer você tomar, amém? Uma atitude responsável para com o seu irmão. Você não quer que seu irmão caia, você não quer que seu irmão tropece, amém? Você ama o seu irmão. E quem ama o irmão não quer ver o irmão tropeçando, não quer ver o irmão cair no escândalo, amém? Tá? Então ele toma muito cuidado. Todas as coisas são lícitas, mas algumas atividades podem causar tropeço para os irmãos mais fracos. Amém? Vou repetir, todas as coisas são lícitas, mas algumas atividades podem causar tropeço para os irmãos mais fracos. Tá? Então, quando você estiver num ambiente, amém? Num ambiente que existe pessoas que não têm a mesma visão que a sua, que não pensam igual a você, amém? Que se escandaliza fácil, que não tem o mesmo entendimento que você, evite certos tipos de comportamento, evite certos tipos, amém, de coisas que possam escandalizar o teu irmão, amém? Não faça ali, deixa de fazer, né? Se é uma coisa que você entende que não tem nada a ver, que não pega, amém? Tá? Então, procure fazer sozinho, procure fazer com pessoas que têm o mesmo entendimento que o seu. Tá certo? Tá. E assim, por causa do seu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. 1 Coríntios 8, versículo 11 e 12. A consciência do irmão é fraca, ele não tem uma consciência igual à tua. Amém? Então, por respeito a ele, por amor a ele, tá? Mesmo você entendendo que aquilo não tem nada demais, tá? Você não vai fazer. Amém? Você vai deixar de fazer aquilo. Entendeu? Tá? Você vai simplesmente se segurar. Não vai se comportar de um jeito que o irmão se escandalize. Tá certo? Tá? Destaco aqui. A maturidade equilibra a liberdade com a responsabilidade. Vou repetir. A maturidade equilibra a liberdade com a responsabilidade. Quer ver? Outra coisa que é muito importante você aplicar na sua vida. Você é responsável direto pelos seus atos. Amém? Então não jogue responsabilidade sua nas costas da igreja, nas costas do pastor, amém? Ou nas costas de qualquer outra pessoa. O que você faz ou deixa de fazer, é você que tem que assumir a responsabilidade. Tá? Eu não faço isso porque eu não quero. Eu não faço isso porque não tenho vontade. Eu não faço isso porque não faz parte do meu caráter. Amém? Não faço isso porque eu penso dessa maneira. Tá? Você é responsável. Porque às vezes as pessoas, às vezes é colocado num paredão de perguntas e joga toda a responsabilidade na igreja. Joga toda a responsabilidade no evangelho. Joga a responsabilidade do pastor. O meu pastor não gosta que eu faça isso. A igreja não gosta que eu faça aquilo. A minha religião, o evangelho, né? Minha religião não permite. Não. Assuma a responsabilidade. Amém? Eu não faço isso porque não faz parte do meu caráter, do meu comportamento. Amém? Não pega bem para mim. Tá? Então você é responsável pelos teus atos. É outra coisa que eu gostaria de deixar aqui bem claro, né? Porque a gente vê muita gente jogando nas costas do pastor certas responsabilidades que pertencem só a ele. Só a ele. Né? Tá? Então, às vezes a pessoa... Quer ver uma coisa que eu acho muito comum?
Amém? Porque, veja bem, os membros da minha igreja, eles são livres. Eu prego liberdade para eles, né? Prego liberdade para eles, tá? Eles têm que ter compromisso com Deus. O compromisso deles é com Deus, tá? Então eles não podem deixar de orar, não podem deixar de ler a Bíblia, de participar de estudo bíblico, amém? E de frequentar a igreja, frequentar o culto, tem que estar sempre junto com a gente, amém? Tá? Mas, se num dia de culto, amém? Um dia de culto, seja lá numa terça ou no domingo, ele não vai no culto, eu entendo que ele é maduro o suficiente e responsável pela sua vida. Tá? Então, não espere de mim ficar no teu pé, ficar brigando com você, procurando saber onde você está, amém? Tá? Porque você não vai encontrar isso em mim. Porque quem vai controlar a tua vida é o Espírito Santo, não sou eu. Amém? Se você colocar o teu pé em algum ambiente, que Deus não se agrade, pode ter certeza que se você pertence a Ele e você é filho dele, tua consciência não vai aguentar e não vai suportar. Porque o Espírito Santo vai te cobrar. Porque o Espírito Santo tem zelo, tem ciúmes de você. Amém? E às vezes ele tem mais ciúmes do que o pastor, viu? Tá? Aleluia. Eu sou um pouco ciumento, tá? Mas sei lidar muito bem com a liberdade. Amém? Fico preocupado quando um membro da igreja some. Não aparece um mês, fica vários domingos sem ir na igreja, várias semanas, não vai nem domingo, nem terça, aí eu fico preocupado. Aí eu vou perguntar mais por uma questão de cuidado espiritual, tá? Mas não por pegação no pé, porque eu acho que a gente lida com pessoas que já são adultas e que precisam aprender a ter responsabilidade. Eu não formo crianças, eu formo crianças para se tornarem adultas, amém? E para você formar uma criança para se tornar adulto, você precisa trazer lições de adulto, porque você precisa levar ele ao crescimento espiritual. Essa é que é a verdade. Tem pastor que lida com membro como criança a vida inteira. E aí ele nunca leva o crente à maturidade. Aquele crente fica criança pro resto da vida. Amém? Todo o comportamento dele gira em torno de meninice. Né? Nunca amadurece. Nunca amadurece. Né? Pastor que quer levar rebanho no cabresto. Irmão, ovelha não é cachorro para botar no cabresto. Amém? Ovelha não é cavalo para botar no cabresto. Ovelha fica livre no pasto. Pastor fica só de longe olhando a ovelha. Amém? Ovelha é um animal livre. Amém? Você joga ela no pasto e ela vai pastar. Amém? Né? Segundo a responsabilidade dela, junto com o rebanho. E o pastor fica de longe, só de olho. Amém? Só de olho, só vendo. Amém? Como é que está a situação. Agora, cavalo, cachorro, amém? Tem que prender na coleira. Cavalo tem que colocar no coxo, né? Senão foge. Entendeu? Então a gente precisa, amém, lidar com ovelha. Eu não lido com cavalo. Deus não me chamou para lidar com cavalo, nem com cachorro. Deus me chamou para lidar com ovelhas. E trato todos os membros da Igreja Rema como uma ovelha. Amém? Livre. Vocês são livres. Amém? Livres. Livres. Tá? Vamos lá. Paulo fala sobre 3 tipos de responsabilidade que o crente precisa ter. Paulo fala de 3 tipos, sobre 3 tipos de responsabilidades que o crente precisa ter. Primeiro, em primeiro lugar, amém? Tá? O primeiro tipo de responsabilidade que o crente precisa ter. Precisamos ter responsabilidade com os irmãos da fé, os irmãos da fé, os irmãos da igreja. Amém? Tá? E vai do versículo 24 ao versículo 30. Vamos ver o versículo 24 ao 30, para a gente poder estudar
esse tópico. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 24 ao 30. Lembrando que o 23 nós já estudamos. 24 ao 30. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Se eu fosse você, eu grifava esse texto bíblico, ele é muito importante. Amém? Tá? Buscar o interesse do próximo. Viver em prol do próximo. Vai acabar com o egoísmo de muita gente. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois como diz as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, como que for posto na frente de vocês, e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês, essa comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam, por causa daquele que disse isso, e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Amém? Olha aí, sempre pensando no outro. Tá? Mas alguém pode perguntar, por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Amém? Por que é que a minha liberdade, Por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Amém? Vou te responder curto e grosso. Por causa do amor que você deve ao outro. Amém? Só por causa disso. Entendeu? Vamos lá. A nossa liberdade precisa ter responsabilidade. E a primeira responsabilidade que nós temos é com os nossos irmãos. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Acabamos de ler aí o versículo 24. Temos a responsabilidade de edificar nossos irmãos na fé e procurar o bem deles. Amém? A gente tem que lidar com os irmãos da fé, sempre produzindo na vida deles o crescimento espiritual, sempre visando o crescimento espiritual. A minha relação com o meu irmão, amém? A relação de amor com o meu irmão é procurando produzir nele crescimento espiritual, né? A nossa liberdade em Cristo não nos dá o direito, aqui ó, a nossa liberdade em Cristo não nos dá o direito de quê? De ferirmos os nossos irmãos. Eu vou repetir. A nossa liberdade em Cristo não nos dá o direito de ferirmos os nossos irmãos. Paulo fala que comer carne é um assunto amoral. Ou seja, não é virtude nem vício. Amém? Quer dizer, é algo que não mata nem dá vida. Amém? Tanto faz. Tá? Comer carne é um assunto amoral. Não faz mal nenhum comer carne. Tá? Comer carne em si não faz mal nenhum. É amoral. É amoral. Aquilo que é moral, porém, dependendo do contexto, pode se tornar imoral. Amém? Então, moral, começando com a letra A, amoral, amém? É algo que não faz mal nenhum, tá? Mas quando a moral vira imoral, aí entrou o pecado. Aí desagrada a Deus, tá? E tem coisas que acabam se tornando imoral. No caso da carne, amém? Comer a carne em si não é o problema. O problema é quando você sabe para quem foi direcionada aquela carne, né? E você acaba comendo algo que foi sacrificado a uma entidade, a idolatria. E a Bíblia diz que idolatria é culto aos demônios, amém? Tá? Ao próprio Satanás, tá? Paulo, entretanto, disse que comer carne poderia ser imoral,
e tornar um ato prejudicial à consciência dos irmãos mais fracos, em 3 circunstâncias. Amém? Tá? Quais são essas circunstâncias, tá? que você pode prejudicar a consciência do irmão? Isso pode acontecer no templo do ídolo, 1 Coríntios 8, versículo 10, no mercado, amém? Quando você sabe que ali aquela carne vendida é uma carne sacrificada ao ídolo, você sabe, tá? E o irmão também sabe, 1 Coríntios 10, 25, e na casa do incrédulo, amém? Quando você sabe que aquela carne que o incrédulo está oferecendo foi oferecida ao ídolo, né? Tá? Então você pode produzir um escândalo ali. 1 Coríntios 10, versículo 27 e 28. Paulo com isso ensina que temos de ter responsabilidade com a nossa liberdade cristã, para que não seja um tropeço na vida dos irmãos. Amém? Tá? Então, quando é que a minha liberdade cristã, tá, se torna um ato irresponsável? Quando ela produz tropeço na vida de qualquer irmão, de qualquer pessoa. Amém? Quando a minha liberdade se torna um tropeço na vida de qualquer pessoa, tá? Então se tornou um ato irresponsável da minha parte. Tá? Então eu preciso ter responsabilidade com os meus irmãos. Tá? Pecar contra o irmão é o mesmo que pecar contra Cristo. 1 Coríntios 8, versículo 12. Se você está pecando contra o irmão, é contra Cristo que você está pecando. Tá? Se o que eu estou fazendo, se o comportamento que eu estou adotando, se o vestuário que eu estou usando, as palavras que estou empregando, as atitudes que estou tomando em minha vida, são motivos de tropeço para o meu irmão, a minha liberdade está em desacordo com os ensinos das Escrituras. Eu vou até repetir isso aqui porque eu achei muito importante. Se o que eu estou fazendo, amém? Se o comportamento que eu estou adotando, se o vestuário que eu estou usando, então fala de comportamento, se fala de modo de se vestir, tá? Fala de palavras que você fala, as palavras que estou empregando, está produzindo escândalo? Cuidado, amém? Atitudes que estou tomando em minha vida, tá? Pode servir de motivo de tropeço para o meu irmão, tá? A minha liberdade está em desacordo com os ensinos das Escrituras. Eu estou usando mal a minha liberdade. Estou usando a minha liberdade de uma forma irresponsável, porque está prejudicando o meu irmão. Está prejudicando alguém. Tá? Então eu não posso usar minha liberdade para prejudicar, ferir, machucar a vida de uma pessoa, principalmente quando envolve a fé. Vamos lá, segundo lugar, tá? Segundo tipo de responsabilidade que o crente precisa ter. Nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus, tá? Então a primeira responsabilidade é com os irmãos da fé. A segunda responsabilidade, tá, é com Deus, de glorificar a Deus. Temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas. 1 Coríntios 10, 31. Olha o que o apóstolo Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer coisa que você fizer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então tem aquela pergunta. Pastor, eu posso ir em tal ambiente? Você vai glorificar a Deus ali? Deus vai ser glorificado naquele ambiente com você? Então vá tranquilo, meu irmão. Vai com a consciência tranquila. Amém? Deus não vai ser adorado, glorificado? Então eu sugiro que você evite aquele lugar. Amém? Tá? Faça-se tudo para a glória de Deus. Amém? Às vezes satisfaz você, mas não satisfaz a Deus. Tá? Então, se você quer glorificar a Deus no teu modo de agir, no teu comportamento, você deve questionar.
aquilo que eu estou fazendo é para a glória de Deus, porque tudo que eu faço, todo o meu comportamento gira em torno de glorificar a Deus. A minha vida tem que glorificar a Deus. O apóstolo acentua: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Os crentes de Corinto estavam pensando assim: por que eu não poderia desfrutar gostosamente a comida que eu dou graças? Ora, eu estou comendo comida sacrificada ao ídolo, mas eu dei graças. Amém? Eu glorifiquei a Deus, eu dei graças a Deus. Ora, eu estou comendo comida sacrificada ao ídolo, mas eu dei graças. E tudo que é santificado pode ser recebido. Porque tinha liberdade e seria limitada pela consciência do irmão mais fraco? Vou repetir. Por que minha liberdade seria limitada pela consciência do irmão mais fraco? A resposta de Paulo é que não podemos glorificar a Deus sendo um tropeço para os nossos irmãos. Amém? Será que o irmão meu se escandalizando com uma atitude minha, eu estou glorificando a Deus? Será que Deus está sendo glorificado vendo o irmão meu tropeçando por causa de uma atitude minha? Tá? Então eu preciso perguntar isso. Amém? Tá? Paulo responde o seguinte: é que não podemos glorificar a Deus sendo um tropeço para os nossos irmãos. Amém? Tá? Então, tudo que eu for fazer em relação ao meu irmão tem que ser para a glória de Deus. Então, fazer ele tropeçar na fé, fazer ele se escandalizar, não vai glorificar a Deus. Então eu não vou fazer. Amém? Porque a minha vida gira em torno da glória de Deus, de glorificar a Deus. Então Paulo lança o seguinte princípio: fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Fazei tudo para a glória de Deus. O primeiro princípio é não escandalizar o irmão. O segundo é que Deus seja glorificado, tá? Então eu não vou escandalizar o irmão e vou glorificar a Deus, tá? Vou glorificar a Deus. Amém? Porque sou uma pessoa que tenho responsabilidade. Amém? Aleluia. Tá? Deus nunca é glorificado se com a minha liberdade eu estou causando escândalo e tropeço para o meu irmão. A glória de Deus não é promovida onde uso minha liberdade para fazer o irmão tropeçar e cair. Amém? Já pensou? Eu estou causando escândalo, né? Causando escândalo. Meu irmão está vendo o escândalo que eu estou causando e estou dizendo isso aqui é para a glória de Deus. Eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus. Percebe? Tem gente que acha que só porque faz uma oração de graças já justifica, tá? Então você dá graças a Deus por algo que você não deveria estar participando, aí você acha que ali Deus está liberando você. Amém? E a consciência do irmão? Não tem valor para você? O que o irmão pensa não tem valor para você? Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Tá? Não temos o direito de usar nossa liberdade cristã para ferir a comunhão fraternal. Amém? Eu não tenho o direito de ferir a consciência do meu irmão com os meus atos e com as minhas atitudes. Tá? Então eu não vou usar a minha liberdade, amém, em nome da liberdade cristã, vou fazer alguma coisa, sendo que eu estou caindo na reprovação do meu irmão e estou causando escândalo na vida dele. Amém? Tá certo, pessoal? Vamos lá. Em terceiro lugar, versículo 32 e 33. Amém? Tá? Em terceiro lugar, nós temos a responsabilidade de procurar ganhar os perdidos. Amém? Ganhar os perdidos. Então eu tenho responsabilidade, compromisso em primeiro lugar
com os irmãos da igreja, em segundo lugar com Deus e agora com os perdidos. Quantos perdidos não conseguem ser salvos porque estão escandalizados? Irmãos, quanta gente escandalizada devido ao mau testemunho, mau uso da liberdade cristã. Amém? O mau uso da liberdade cristã. Vamos lá. O apóstolo Paulo acentua: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Amém? Tá? Os judeus e gentios mencionados por Paulo aqui são os judeus e gentios convertidos. Também nos esforçar para ganhar os perdidos para Cristo. Não devemos ser uma pedra de tropeço, mas uma pedra de passagem. Não um abismo, mas uma ponte. Não podemos estorvar as pessoas de entrarem no reino de Deus. Amém? Tá? Então eu vou colocar aqui também o novo convertido, né? Quanta gente é pedra de tropeço para novo convertido. A pessoa é nova na igreja e o irmão já está produzindo escândalo, amém? E o novo convertido já não está mais suportando ir para a igreja, só de olhar para aquele irmão que está produzindo escândalo dentro da igreja, né? Então, tem muita gente que tem botado muita gente para fora por causa do seu mau comportamento, o mau uso da liberdade cristã, tá? Não devemos ser uma pedra de tropeço, mas uma pedra de passagem. Não um abismo, mas uma ponte. Gostei dessa expressão, viu? Tá? Nós temos que ser uma pedra de passagem. Não um abismo, mas uma ponte. Nós temos que ser um canal que conduz as pessoas a Cristo. Nós não podemos ser pessoas que estorvam a entrada, amém, das pessoas no reino de Deus, né? Isso precisa ser um canal de entrada, tá? E não uma porta fechada, com trinco, amém, por causa do nosso comportamento, tá certo? Jesus falou a respeito dos fariseus, que ficavam à porta do reino de Deus e não entravam, nem deixavam as outras pessoas entrarem. Há sempre o perigo de uma pessoa ser um entrave na conversão de outras pessoas, por causa das suas atitudes e do mau uso da sua liberdade. Amém? Tá? Eu lembro que no começo da minha fé, tinha um irmão, acho que esse irmão já até morreu, né? Esse irmão, eu era novinho na fé. Eu tinha meses dentro da igreja, amém? E já tinha que suportar uma perseguição daquele irmão. Simplesmente aquele irmão tinha ciúmes de mim. Ciúmes. Sabe quando o diabo coloca ciúmes numa pessoa, sem você, sem motivo nenhum? Você não fez nada. Eu nem conhecia direito aquele irmão. E aquele irmão dentro da igreja promoveu uma perseguição contra mim. Uma perseguição, amém? Que eu não suportei e eu tive que mudar de igreja. Logo no começo da minha fé. Eu era novo convertido. Para mim aquilo foi insuportável. Se tornou uma pedra de tropeço aquele irmão. E aquele irmão ainda teve a coragem, amém, de me encontrar na rua. Ah, irmão, quando é que você vai voltar para a igreja? Voltar para a igreja? Amém? Tu me colocou para fora e agora você quer que eu volte para a igreja? Já estou em outro lugar, meu irmão. Amém? Já estou em outro lugar. Você me colocou para fora. Tá entendendo? Tá? Então tem muita gente assim. Tem muita gente que coloca as pessoas para fora. E depois vai numa cara de pau, quer trazer de volta essa pessoa e já não consegue mais. Amém? Já não consegue mais. Tá? Porque aquela pessoa já está em outro lugar, já tomou atitude em outro lugar e não vai voltar. Amém? Principalmente com aquele mau testemunho daquele irmão, né? Nós não devemos viver para satisfazer os nossos interesses, mas buscar o interesse e a salvação dos outros. Paulo dá o próprio testemunho.
Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém? Tá? Eu acho essa palavra aqui muito importante. Ser agradável a todos. Você não vai conseguir agradar todo mundo, tá? Mas é tua obrigação procurar ser agradável. Tá certo? A gente acaba não conseguindo agradar a todos. Mas é minha obrigação agradar a todos. Amém? Mesmo que alguns não sejam não se agrade com o meu jeito e com a minha forma de ser. Porque eu vou lhe dizer, irmão, como tem gente preconceituosa dentro da igreja, né? Tem muita gente cheia de preconceito dentro da igreja. Olha, gente enciumada, gente cheia de preconceito, sabe? Gente invejosa, sabe? Isso aí são gente que, sabe? E eles ficam na porta atrapalhando. Quando eu digo na porta, eu estou falando que é na portaria da igreja. Amém? Estou falando ali quando é uma pedra para o novo convertido, uma pessoa nova dentro da igreja. Ele está na porta ali, botando a pessoa para fora, né? Com o seu mau jeito de agir, seu mau testemunho, seu mau comportamento. Amém? Tá? Gente invejosa, gente ciumenta, sabe? Ciumenta, invejosa, sabe? Gente que não gosta de ver o bem de ninguém, não consegue ver o crescimento de ninguém, o desenvolvimento de ninguém, tá entendendo? Esse tipo de gente mais atrapalha do que ajuda. Como temos usado nossa liberdade cristã? É uma pergunta. Há pessoas que estão defendendo sua liberdade, mas na verdade são escravas dos próprios vícios. Amém? Há pessoas que estão defendendo a sua liberdade, mas na verdade são escravas dos próprios vícios. Elas são pedra de tropeço, destrói em vez de edificar, agradam a si mesmo em vez de glorificar Deus, afastam as pessoas de Cristo em vez de ganhá-las para Cristo. Amém? É um horror, né? Um horror. Pessoal, amém? Eu peguei isso aqui e eu vou deixar para vocês. 5 regras fundamentais de Paulo para a convivência entre os cristãos. Aí, ó, 5 regras fundamentais de Paulo para a convivência entre os cristãos. Capítulo 10, versículo 31. Façam tudo para a glória de Deus. Em vez de determinar a sua liberdade, glorifique a Deus com a sua vida e com o seu comportamento. Segunda regra, procuro em tudo ser agradável a todos. Ainda que você saiba que você não vai conseguir agradar a todos. Amém? Mas faça disso um propósito de procurar agradar a todos. Versículo 33 do capítulo 10. Sem reclamar os seus direitos. Terceira regra, busque o interesse de muitos, não o seu bem-estar ou a sua satisfação pessoal. Procure o interesse de muitos, procure fazer, amém, que muitos sejam recompensados, amém, tá, com a tua busca, com o teu comportamento. Busquem a salvação de muitos, sem ficar preocupado apenas com a sua salvação pessoal. Amém? Tome conta da sua salvação, mas procure salvar outras com o teu comportamento. Tá? Sejam imitadores de Cristo, sem promover a sua reputação. Amém? Procure imitar Jesus Cristo, que não procurou agradar a si mesmo, tá? Mas procurava agradar sempre o próximo. Fez tudo pelo próximo, até morrer na cruz, tá? Ele era Deus, tá? Mas ele preferiu ser tratado como pecador e morrer como tal, para salvar eu e você. Amém? Aleluia. Isso é liberdade cristã. Livrar-se de si mesmo para glorificar Deus
tornando-se semelhante a Cristo. É mais ou menos aquilo que eu falei ontem na live da meia-noite, né? Amém? Aprender a morrer para ressuscitar. Morra para você, morra para o pecado, morra para o mundo e nasça para Deus. Ressuscite, amém? Para viver uma nova vida, procurando agradar a Deus, que nada mais é do que procurando agradar o próximo. Aleluia. Amar o próximo, amém, do que a ti mesmo, né? Procure fazer isso. Tome conta do teu comportamento. Aprenda a usar bem a tua liberdade cristã. Jesus te libertou para que você use a tua liberdade com responsabilidade. Amém? Tá? Saiba usar bem, promovendo o crescimento espiritual da igreja, das pessoas. Amém? Procure fazer sempre o que é o bem, o bom, aquilo que vai trazer crescimento espiritual, tanto para a igreja, como para pessoas que estão fora da igreja. Né? Procure ser uma pessoa que atrai e não que distancie. Né? Tem pessoas que mais distanciam do que atraem. Não é verdade? Você tem que ser alguém, um imã de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ser atraída pelo teu jeito, tua forma de ser. Você é uma pessoa agradável. Você é uma pessoa que dá gosto conversar, dá gosto estar perto. Né? É bom você ouvir isso. Uma vez eu ouvi isso. Eu trabalhava numa empresa, né? Já era evangélico. Amém? E a pessoa disse, poxa, Valmir, eu gosto de ficar perto de você. Amém? Você tem conversas úteis. Amém? Você não tem conversa vã. Né? E ela destacava que eu não falava palavrão, nem xingava. Né? Então, para ela, eu me tornava uma pessoa agradável. Uma pessoa que fazia bem para ela eu ficar perto dela. Amém? Tá? Teu vizinho se sente bem com a tua presença? As pessoas que trabalham com você, vê em você uma pessoa agradável? Ou uma pessoa repugnante? Hã? Você é uma pessoa agradável ou uma pessoa repugnante? Amém? Que você possa meditar nisso. Né? Tem gente que é repugnante. Tem gente que eu prefiro cair fora do que ficar perto. Amém? Tá? Então que Deus te abençoe, que você aprenda essa lição. Está aí encerrado o capítulo 10 de 1 Coríntios. Semana que vem a gente começa o capítulo 11 de 1 Coríntios. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diz, amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória.